Fala palmeirense, bem-vindo ao canal Diego Iwato Marada, é um prazer estar com você aqui. Hoje o cenário está um pouco diferente, estou gravando na casa do meu pai, não estou gravando do meu escritório, que normalmente é o cenário que vocês veem, então por isso essa parede lisa aqui, mas é importante que a gente está aqui podendo conversar. Eu pedi para você se inscrever no canal, curtir, compartilhar, comentar, deixar seu like. Estamos chegando aí a 11.300 inscritos, toda inscrição é muito importante para a gente, para vocês não custa nada. E para a gente, com relação ao YouTube, ao AdSense, melhora muito a nossa classificação. Enfim, faz nosso trabalho ficar cada vez melhor para a gente poder trazer um canal cada vez melhor para vocês. Por enquanto, tudo é grátis. Daqui a um tempo a gente vai começar a pensar coisas especiais para apoiadores do canal, mas por enquanto a gente só quer poder contar com vocês todos aqui, com comentários de vocês para o nosso especial de final de semana. Normalmente a gente tem o Comentando os Comentários, que tem ali uma audiência cativa, que sempre tem uma boa audiência e muita gente comentando. Outro dia eu vi a pessoa me agradecer, pô, nem acredito que você leu o comentário que eu mandei. Só mandar comentário bom que a gente lê. E é muito importante para a gente entender o que vocês estão querendo saber, quais são as dúvidas de vocês sobre Palmeiras e quais são os conteúdos que a gente pode trazer de diferente aqui para as nossas conversas. Algo que aparece sempre para a gente é perguntando sobre o estádio, sobre a questão do gramado sintético. E como a gente conseguiu apurar algumas informações, eu resolvi fazer um episódio especial aqui sobre a troca do gramado do Allianz Parque, como é que está essa situação, né? Eu conversei com muitas pessoas ligadas à situação, tanto do clube, quanto da W Torre, quanto de outras empresas que podem aí participar de uma concorrência que o Palmeiras vai ter, uma concorrência nos moldes de uma concorrência das mais qualificadas, as mais que seguem linhas de compliance mesmo, com envelope fechado com a proposta, ou seja, o processo vai ter uma lisura empresarial, uma lisura de compliance, que é o que a Leila Pereira vem tentando implantar no Palmeiras desde o começo do mandato dela. Esse processo de profissionalização dos processos internos, né? Processo de profissionalização dos processos. Mas é tornar o ambiente interno do Palmeiras mais parecido com o de uma empresa do que com o de um clube associativo. E o Palmeiras gradativamente vem conseguindo fazer isso. É claro que sempre tem uma escorregada aqui, uma escorregada ali. É um processo de adaptação, mas isso vem acontecendo na questão dos patrocínios, em outras questões também que envolvem o Palmeiras. E qual que é a situação, né? O Allianz Parque, ele tem aí uma série de players que fazem parte dessa atmosfera, desse ambiente do Allianz Parque, como os gringos falam, desse environment do Allianz Parque. Mas o único que se interessa pela qualidade do piso do gramado mesmo é o Palmeiras. Os demais interessados, eles estão preocupados com outras questões do estádio, conservação, camarote, sistema de iluminação, que isso também interessa ao Palmeiras, mas gramado mesmo, se o gramado tá bom para jogar futebol, só interessa ao Palmeiras. O pessoal do Palmeiras utiliza esse gramado para a prática de futebol profissional, né? Até os parceiros promovem jogos, tem o Passaporte Allianz Parque, que às vezes tem jogos também, tem Dia de Craque, que é da mesma galera que organiza o Passaporte Allianz Parque, mas jogo de futebol profissional que demanda um campo, qualidade FIFA mesmo, profissional, só o Palmeiras. E o Palmeiras não vai liderar o processo da troca, né? Esse processo de substituição. Por quê? Porque isso cai em manutenção. E manutenção, pelo contrato que o Palmeiras e a W Torre tem, recai sobre a W Torre e não sobre o Palmeiras. Isso quer dizer que o Palmeiras, então, não vai poder opinar? Não, não é bem assim. Porque, afinal de contas, Palmeiras e W Torre se reaproximaram no ano passado, hoje são próximos, são parceiros. As partes entendem que o Allianz Parque não se sustenta uma sem a outra, né? Então, hoje o Palmeiras é muito mais próximo da W Torre do que já foi no passado, né? A W Torre também percebe uma boa vontade muito maior com o Palmeiras, de modo que a relação é boa. E até porque a relação é boa, o Palmeiras vai participar, vai opinar dessa troca, mas não é, diplomaticamente falando, estrategicamente falando, o Palmeiras não entra de cabeça nessa briga para liderar o processo. Esse processo vai caber à W Torre mesmo. Então, o que pé que tá? O Palmeiras não lidera, a W Torre vai liderar, e aí começa a primeira questão. O que acontece? Tem uma teia de relações entre players que se cruzam e que fazem com que esse processo seja ainda mais delicado do ponto de vista diplomático, do ponto de vista político, porque, só para entender, né? A W Torre hoje ela é parceira da Soccer Grass, que é a empresa que fornece, desde 2018, desde 2020, o gramado sintético do Allianz Parque. Antes disso, o Palmeiras ele não contava um gramado sintético, ele contava, acho que a data não é 18, acho que a data é 19, mas o ponto é,
O Palmeiras não contava com gramado sintético, o Allianz Parque não contava, e quando passou a ter foi a Soccergrass. A Soccergrass é uma empresa grande do mercado, já está no Palmeiras faz bastante tempo. Só que o Palmeiras teve um problema com a Soccergrass no ano passado. Vamos lembrar a questão da crise do termoplástico, não sei se vocês se lembram disso. O termoplástico eram pequenas borrachas que ficavam colocadas no gramado sintético, né? E esse gramado, elas serviam para amortecer, né? E por causa de uma onda de calor absurda que teve em São Paulo no ano passado, por conta de chuva, por causa de show de Taylor Swift, de miçanga da pulseirinha da amizade, não sei o que lá, cerveja, não sei o que lá, o gramado ficou horrível. Essas borrachinhas de termoplástico derreteram e viraram uma pasta que grudava na chuteira dos jogadores. Eu estive no gramado, eu peguei esse termoplástico derretido na mão e realmente era inimaginável que o futebol profissional estava sendo praticado num campo em que aquela pasta grudava na chuteira dos atletas. Então o Palmeiras peitou a Soccergrass e a Soccergrass efetuou a troca, né? Tirou todo o termoplástico, substituiu por pequenas cortiças, né? Só que o Palmeiras não pode romper com a Soccergrass no que toca ao gramado do Allianz Parque, porque isso é responsabilidade da W Torre. Mas no CT do Palmeiras, na academia de futebol, havia um campo da Soccergrass também. E o Palmeiras rompeu com a Soccergrass imediatamente e promoveu a substituição. Até agora para substituir, né, a quem está fazendo o campo do Palmeiras hoje é a Total Grass. Tá. Então o Palmeiras é rompido com a Soccergrass. Isso significa que a W Torre tem que romper também? Não tem. Esses pontos são importantes de você pensar, né? Porque, veja bem, o Palmeiras joga numa superfície fornecida pela Soccergrass e treina, quando treina em sintético, numa superfície fornecida pela Total Grass, que são empresas diferentes que importam gramados sintéticos diferentes para instalar nos locais. Então o Palmeiras hoje lida com 2 fornecedores, sendo um seu e um da sua parceira, que é a W Torre, né? Mas a W Torre não precisa romper com a Soccergrass se não for o interesse dela. O Palmeiras pode opinar, mas o Palmeiras não bate o martelo, né? Por outro lado, o Palmeiras tampouco pode impor a Total Grass, que tornou-se sua parceira, para a W Torre, mas pode sugerir também. Onde que o Palmeiras pode mexer? E aí digo Palmeiras entre aspas, porque não é exatamente Palmeiras, mas a presidente do Palmeiras consegue mexer no gramado da Arena Barueri, que hoje chama-se Arena Crefisa Barueri, que é uma concessão das empresas da Leila Pereira, né? A Leila, ela é dona, entre aspas, da Arena Barueri, trocou o gramado artificial para um gramado sintético, e esse gramado sintético é da Total Grass. Então a gente tem Palmeiras, parceiro da Total Grass, Crefisa, parceiro da Total Grass, W Torre, parceira do Palmeiras, porém da Soccergrass. Então tem 2 empresas, e não é necessariamente essas 2 que vão disputar. Poderá haver outros players. Há poucos players no Brasil fornecendo grama sintética para futebol profissional certificado pela FIFA, mas Total Grass e Soccergrass são praticamente certas na concorrência. A Soccergrass com certeza, Total Grass também muito possivelmente, mas podem aparecer outros players. E essa questão está indefinida, né? Não está definido quem serão as empresas que vão participar. Quando esse processo vai acontecer também, não se sabe. Qual que é a questão, né? A data não está definida, e nem os players, porque não dá para saber quando o que vai acontecer, né? O calendário do futebol brasileiro mudou. Anteriormente haveria jogo do Campeonato Brasileiro até dia 23 de dezembro, quase, né? Tipo, antevéspera, 21 de dezembro. Antevéspera do Natal ia ter jogo do Campeonato Brasileiro. A CBF mudou o calendário. Então, o Brasileiro acaba no dia 7 de dezembro, a Libertadores acaba no dia 29 de novembro. Ou seja, se tiver acontecido o jogo da Libertadores no Allianz Parque, já vai ter acontecido bem antes do 29, né? Começo de novembro, provavelmente. Então poderia-se começar uma reforma do Allianz Parque antes, porque qual que é a ideia do Palmeiras? Começar a próxima temporada o quanto antes no piso novo, né? Mas isso pode não vir a acontecer. Por quê? Porque por mais que tenha antecipado o fim do Campeonato Brasileiro, ou seja, o fim da demanda pelo Allianz Parque, a W Torre tem um calendário de shows, né? O último show da W Torre, do Allianz Parque, enfim, na comando ali da W Torre, é no dia 20 de dezembro, que é um show da banda norte-americana Limp Bizkit. O Limp Bizkit toca no Allianz Parque no dia 20 de dezembro. Não há outras datas, mas tampouco resolve a vida do Palmeiras, porque 20 de dezembro, começar em 20 de dezembro, começar em janeiro, muda pouco, mas talvez se consiga se antecipar.
o que dá dó para pensar, porque é um processo que é longo, né? Se pudesse começar a fazer assim que acaba o Campeonato Brasileiro, no dia 7, né? Em 13 dias ele não fica pronto o suficiente para ter o show do Olimpisco no dia 20. Mas talvez, numa exceção, possa ser que os players consigam. Consigam. Mas a questão é essa. Hoje o Palmeiras, ele demanda a troca do gramado, as reclamações são públicas, mas não se sabe quando isso vai acontecer, não se sabe quem são os players, e a gente só sabe que quem vai liderar o processo é a W Torre. O Palmeiras vai ter participação, não se sabe qual vai ser essa participação. Aí você fala assim, pô, Marada, mas eu quero saber de gramado, cara, eu quero saber do time. Mas as coisas estão completamente interligadas. Basta ver que o Palmeiras, o Abel Ferreira muitas vezes cita o gramado para falar da performance do time, né? E pessoas ligadas ao gramado já vieram conversar comigo que não tem justificativa, que na verdade o Abel talvez estivesse justificando o mau futebol com o gramado por não ter explicação de por que não está funcionando, né? Mas aí fica o diz que me disse e a gente só vai tratar aqui do que a gente tem informação na verdade, que é isso. Para você que chegou até aqui, eu agradeço muito por você estar com a gente. Se inscreva no canal, compartilhe, deixe seu like, ative o sininho. A gente quer ter vídeo novo de Palmeiras todo dia, trazendo para você tudo que pode envolver campo, bola, 3 pontos, bastidores, diretoria e, por que não, o campo de jogo. Vejo você no próximo vídeo. Um abraço. Até lá.